Democrático e diferente, está em campo mais esportes para deixar você muito bem informado. A opinião do programa com Larissa Rodrigues. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, André? Boa tarde para todo mundo que assiste a gente em todo o Brasil. A bola rolou ontem, né? Muitos gols, os campeonatos estaduais pegando fogo. Olha que estamos apenas no início, né, Larissa? Quase todos os estaduais aconteceram ontem, destaque para o Campeonato Carioca, onde apenas o Vasco segue 100%. E quem é 100% em São Paulo, Larissa? Corinthians, mas vale lembrar que o São Paulo entra em campo hoje. Hoje tem a sequência da rodada. Hoje vamos falar do Campeonato Goiano. Ontem tivemos muitos gols e também tem notícia ruim, né, Larissa? Tem notícia triste. Vamos mostrar aí algumas imagens no Egito, onde 74 pessoas morreram depois de uma partida de futebol. Vamos começar com o Campeonato Carioca. Vamos aos gols aqui na tela do Mais Esportes. Bangu e Vasco e Alexandro nessa cobrança de pênalti abriu o placar para o time Cruz Maltino, 1-0. Thiago Feltri ampliou 2-0 para o Vasco. Tiano de pênalti descontou, Vasco 2, Bangu 1. No segundo tempo, Bernardo fez mais um fechando o placar. Final de jogo, Vasco da Gama 3, Bangu 1. Deco ainda abriu o placar para o Fluminense, 1-0 tricolor. Mas Somália empatou e nos acréscimos Somália nessa cobrança de pênalti fez Fluminense 1, Boa Vista 2. Tá aí, Larissa. O Vasco segue 100% e olha, sem concentrar, né? Pois é, eu imaginei, André, que essa história extracampo poderia influenciar um pouco os jogadores do Vasco. Eles não se concentraram para essa partida, alegando salários atrasados, estavam tentando aí dar uma pressionada na diretoria. Os salários não foram quitados, a concentração não aconteceu, mas o jogo foi bom, viu, André? O Vasco venceu mais um aí, é o único time carioca com 100% de aproveitamento. Destaque para o Bernardo, fez um golaço, o Alexandro também, já são 3 gols em apenas 3 partidas. E o Fernando Praz não estava no gol, assistiu de fora, mas disse que seu substituto, o Alessandro, conseguiu fazer tudo certinho dentro de campo. Participe do nosso programa, pratiquemaisesportes.com.br é o nosso site, você manda o seu recado e no site também tem notícias e tem os vídeos do nosso programa. Você também pode mandar o seu e-mail, pratiquemaisesportes@gmail.com. Nesse link você pode mandar fotos, você pode mandar vídeos e a gente vai mostrar aqui no programa. Vamos agora à notícia triste do dia, né? Notícia triste é a situação lá no Egito, onde 74 pessoas morreram. Nós temos aí as imagens. Uma invasão de campo, Larissa. Exatamente, era uma partida aí entre o Al-Ahly e o Al-Massari. O Al-Ahly perdeu, os torcedores revoltados invadiram aí o gramado, tentando ir atrás dos jogadores. A polícia não conseguiu conter muita coisa. 74 pessoas morreram, 73 torcedores, um policial, mas diz que isso também tem um pouco de influência da situação política do país, que está muito instável. Então acha que os torcedores estavam aí com os ânimos um pouco mais aflorados, o que de qualquer maneira não justifica essa cena, né, André? O que deve acontecer é o que aconteceu algum tempo atrás na Inglaterra. Suspender o país das competições internacionais, o torcedor dá um tempo, né? E refletir sobre essa situação. Agora ainda estão falando muito do fato que aconteceu, mas ainda vai buscar alguma coisa para o futuro para tentar evitar cenas como essas, André. Ok, tá aí. André, só lembrando que hoje também, a gente falou do Campeonato Carioca há pouco, que hoje o Botafogo entra em campo contra o Madureira. E teve mais estaduais ontem, a bola rolou. Vamos aos resultados. Campeonato Alagoano, Penedense venceu por 1-0 o Muricy, o Corinthians de Alagoas venceu por 9-1 o Céu. Que placar, hein? Que goleada, e o Corinthians que está liderando aí o Campeonato Alagoano. Corinthians de Alagoas, fazendo jus ao nome. Asa empatou com o CSA em 0-0. O CSE empatou 2-2 com o Sport Santo Antônio. Tá errado aí, perdeu. Perdeu por 4-2 para o Sport Atalaia. O CRB empatou em 1-1 com a equipe do Coruripe. O Túlio Maravilha não fez gol. Dessa vez não fez gol não, o Túlio, viu, André? Seguindo o Campeonato Catarinense, o Marcílio Dias perdeu para o Chapecoense pelo placar de 2-0. A Chapecoense que lidera o campeonato com 100% de aproveitamento. O Camboriú perdeu para o Criciúma por 2-1. E o Brusque perdeu por 1-0 para o Avaí. O Avaí é o segundo colocado na competição.
O Crateús no Campeonato Cearense venceu por 3-0 em casa. O Trairiense empatou em 1-1 com o Crato. E o Ceará venceu por 5-1 a equipe do Tiradentes. Lembrando que hoje o Fortaleza pega o Horizonte. Um abraço para o meu amigo John Kennedy, lá em Fortaleza, assistindo a TV Aparecida. O Horizonte que lidera o campeonato e se vencer vai abrir ainda mais pontos aí à frente do Ceará. O John Kennedy, que tem esse nome chique, é torcedor do Fortaleza. O Bahia venceu por 3-2 o Figueirense no Campeonato Baiano. O Atlético da Bahia venceu por 2-0 o Itabuna. O Vitória da Conquista venceu por 4-0 o Juazeirense. O Juazeiro empatou em 1-1 com o Serrano e o Camaçari venceu por 2-1 o Bahia de Feira. O Bahia de Feira que lidera o Campeonato Baiano, 5 pontos aí à frente do Bahia e 6 pontos à frente do Vitória. Fluminense de Feira empatou em 1-1 com o Vitória. Vitória que é o 4º colocado da competição. E será que o Joel Santana vai deixar o Bahia para assumir o Flamengo? O treinador está desconversando, viu, André? Daqui a pouco nós vamos falar desse assunto. Pratique mais esportes. Aqui você vê mais e melhor. Sábado, 4:30 da tarde, Brasil Off-Road. Competições de tirar o fôlego. Velocidade. Adrenalina. Aventura e emoção em contato radical com a natureza. Sábado, 4:30 da tarde, Brasil Off-Road, na Rede Aparecida. 12 são os meses. 12 serão as vezes que você dirá sim para a campanha dos devotos. Neste ano, daremos início às obras de revestimento interno da cúpula central. Precisamos da sua fidelidade durante todo o ano, doando o valor que puder para a campanha dos devotos e para as obras da cúpula central. Vamos juntos tornar este sonho realidade. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Sorria, viva melhor, ame melhor. A Clínica Córea tem a solução perfeita para você. Ortodontia, endodontia, periodontia, implantodontia, odontopediatria, prótese, estética, cirurgias, reabilitações completas. Uma super infraestrutura pensando em você. Material de qualidade, profissionais especializados. Faça-nos uma visita. Ligue 3246-0120. Conheça o mais novo empreendimento hoteleiro da capital baiana, o Hotel Matiz Salvador. Localizado no novo coração financeiro da cidade e a poucos minutos da Bela Orla, o complexo formado por 2 torres dispõe de salão business, restaurante, sala de ginástica, piscina, sauna e internet wireless gratuita. Tudo isso com o máximo de cuidado com o meio ambiente. Hotel Matiz Salvador, 71-3617-3300. O Guia do Estudante da Editora Abril elege a PUC Goiás como a melhor universidade particular do Centro-Oeste e a 11ª melhor universidade particular do país. É o reconhecimento da excelência PUC Goiás em ensino, pesquisa e extensão. Parabéns, PUC Goiás, por mais essa conquista. De volta para falar do Campeonato Goiano. Ontem foi uma noite de rodada. Alguns jogos começaram atrasados, problema de energia. Confira aqui os gols. Um apagão atrasou em quase 1 hora o jogo do Vila Nova. Em campo, o atacante Patrick teve uma noite iluminada. Ele fez o primeiro, 1-0 em cima da Anapolina. Bola na área, Patrick, 2-0. Ainda no primeiro tempo, Patrick fez o terceiro, 3-0. No segundo tempo, Rondinelli, com esse golaço, fechou o placar. Vila Nova 4, Anapolina 0. Em Aparecida de Goiânia também teve apagão e convidado ilustre. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Se a energia não voltar, com certeza eu vou chorar. No jogo, Xavier fez 1-0 para a Aparecidense. E Nonato
empatou para o Rio Verde. Resultado final, Aparecidense 1, Rio Verde também 1. Em Catalão, gol só no segundo tempo. Jogo Campos, 1-0 para o Atlético Goianiense. Gabriel fez 2-0. Mário César descontou para o craque de Catalão. Marcão fez o terceiro do Atlético. André Leonel descontou para o craque, 3-2. E Marcão, o artilheiro do Campeonato Goiano, fez o gol da vitória do Atlético, 4-2 em cima do craque de Catalão. Em Itumbiara, diante de mais de 20 mil torcedores, Amaral fez 1-0 para o Goiás em cima do Itumbiara. E no segundo tempo, contra-ataque rápido, Felipe Amorim tocou para Yarley fazer o gol da vitória. Itumbiara 0, Goiás 2, resultado final. A bola rolou no Campeonato Goiano e o Goiás é o único 100%, Larissa Rodrigues. O único time que segue aí com 100% de aproveitamento. A partida era muito aguardada, porque até então o Itumbiara também não tinha ainda tropeçado, só vitórias. E o jogo não foi dos melhores, mas resultado bom para o time esmeraldino aí, que segue líder isolado da competição. A Napolina, que tomou de 4-0 para o Vila Nova, trocou de técnico. Luiz Carlos Barbieri sai e vem o Vica, que nos últimos 3 anos estava no Asa de Arapiraca. A Napolina aí que tem feito boas campanhas nos últimos campeonatos goianos e está querendo recuperar. Ainda não deslanchou nesse campeonato, levou aí agora do Vila Nova, mas espera com o novo técnico fazer um campeonato goiano melhor. No Morrinhos, cai o técnico Paulo Silva e é contratado Júnior Pezão. Júnior Pezão, técnico que já está acostumado com o futebol goiano, rodado, fez uma boa campanha no Santa Helena há alguns anos. E o Morrinhos também, que não deslanchou no campeonato, espera melhores partidas e respirar com mais tranquilidade nas próximas rodadas. Olha, e tem mais resultados de campeonatos estaduais. Vamos conferir aqui. Campeonato Mato Grossense, Rondonópolis 1, Cuiabá 2, Misto 0, Barra do Garças 1, Sorriso 0, Vila Aurora 2. Aí o Sorriso perde em casa, deve estar a maior tristeza lá, né? Sorriso não deve estar aparecendo por lá hoje. Tem um craque lá no Mato Grosso também, empatou em 0-0 com a Luperdense. No Paraense, o Remo perdeu por 2-1 para Tunaluz, uma zebra. O Independente perdeu por 2-1 para o Paysandu. O Águia venceu por 3-2 o São Francisco. O Águia que lidera o Campeonato Paraense. E o São Raimundo empatou em 1-1 com o Cametá. No Gaúchão, o Cruzeiro venceu por 4-1 o São José. O Avenida empatou em 3-3 com a Universidade. O Cerâmica perdeu por 2-1 para a Lajeadense. E o Veranópolis venceu por 5-2 o Juventude. Só lembrando que o Grêmio entra em campo hoje pelo Campeonato Gaúcho e o Inter já fez essa partida dessa rodada. Adiantou já sabendo da situação na Libertadores. O Grêmio hoje pega o São Luís. Campeonato Paranaense, o Irati empatou em 0-0 com o Corinthians. O Atlético Paranaense venceu por 4-0 Roma de Apucarana. O Londrina perdeu de 3-1 para o Arapongas em casa. O Cianorte venceu por 7-1 o Rio Branco. O Toledo venceu por 1-0 o Operário. Em Campeonato Paraense, tanto o Atlético Paranaense quanto o Coritiba, que venceu o Paranavaí aí por 3-1, seguem com 100% de aproveitamento no campeonato. Mesma situação do Cianorte. E ontem foi dia de Campeonato Paulista, aqui na tela. Em Bragança Paulista, Bragantino e Portuguesa. Giancarlo, com esse gol de cabeça, abriu o placar para os donos da casa. 1-0 Bragantino. Aos 36 do segundo tempo, Ananias empatou. Bragantino 1, Portuguesa também 1. O Palmeiras recebeu Mojimirim e a velha receita de sempre deu a vitória. Marcos Assunção, aos 2 minutos do primeiro tempo, marcou nessa cobrança no ângulo, 1-0. E o segundo gol também saiu na cobrança de falta de Marcos Assunção. Palmeiras 2, Mojimirim 0. Ituano e Corinthians, e foi Paulinho de voleio quem deu a vitória para o Timão. Ituano 0, Corinthians 1, resultado final. Tá aí o Corinthians, líder do campeonato. O pessoal tá com a brincadeira sem graça na internet. Hoje, Tolimas Day, comemorando 1 ano que o Corinthians
foi eliminado. Foi eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores do ano passado. Estavam alguns torcedores aí do Corinthians acreditando que ontem ia acontecer alguma zebra também nessa pré-Libertadores com os times brasileiros, até para não lembrarem tanto do dia comemorado aí 1 ano dessa eliminação do Corinthians, mas daqui a pouco a gente vai mostrar que os outros times brasileiros não tropeçaram como o Corinthians no ano passado. Falando em Corinthians, 100% de aproveitamento do Campeonato Paulista, lidera, mas vale lembrar que o São Paulo, que também até agora está com 100% de aproveitamento, entra em campo hoje contra o Guarani e o Santos encara o Oeste, o Santos que vai ter de volta aí as suas principais estrelas que estavam de férias. E esse Tolimas Day não vai ofuscar a liderança do Timão 100% no Campeonato Paulista. No próximo bloco, a gente fala de Libertadores. Domingo, 9 da manhã, no Terra da Padroeira, Kleber Oliveira apresenta uma boa prosa caipira e muita música sertaneja. Penso que cumprir a vida é o encontro com a alegria e os costumes do povo sertanejo. Nós vamos mostrar a nossa raiz cultural. Domingo, 9 da manhã, café na mão e viola no braço. A outra, irmão! Aqui na Rede Aparecida. Lançamos este ano o desafio de revestir a cúpula central da Casa da Mãe, mas precisamos de recursos extras para realizar este sonho. Saiba como ajudar. No boleto você pode doar todos os meses e, se possível, aumentar o valor da sua doação. No débito automático, ligue para nós e informe o quanto deseja doar. As doações são espontâneas. Agradecemos a você que até hoje foi fiel conosco. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Abrir horizontes, conhecer, transformar. Fazer católica é a vida em primeiro lugar. Cruzar fronteiras, aprender a avançar. Fazer católica é a vida em primeiro lugar. Um mundo de conhecimento, pesquisa e produção. Mudar o ambiente pelo pensamento e pela ação. Acreditar na ação transformadora. Acreditar no respeito às diferenças. Acreditar na participação coletiva. Acreditar que é possível fazer. Fazer católica é a vida em primeiro lugar. Você compra, você usa, mas você sabe como são fabricados os produtos que você consome? Setor produtivo, a indústria da TV. Aqui na UCG TV. Vamos seguir fazendo o balanço aqui dos estaduais do Mais Esportes, um programa democrático e diferente. Campeonato Potiguar, só o Corinthians de Caicó perdeu por 1-0 para o Palmeiras de Goianinha. O ABC venceu por 2-1 o Potiguar. O ABC é o líder do campeonato. ABC é o líder. O ABC é o maior campeão estadual brasileiro. Já conquistou 10 vezes consecutivas, é decacampeão e tem mais de 50 títulos. E esse ano vai conquistar mais um. O Açu empatou em 1-1 com o Caicó. O Alecrim empatou em 0-0 com o América. O Baraunas venceu por 1-0 o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. No Pernambucano, o Santa Cruz Recife não está bem, né? Empatou em casa 0-0 com o Central de Caruaru. Sexta rodada aí, já são 2 derrotas, 2 empates e a torcida está impaciente. O Porto venceu por 2-0 o América. O Belo Jardim por 2-0 o Serra Talhada. O Petrolina venceu por 1-0 o Araripina. E o Salgueiro, líder do campeonato, venceu o Sport. Salgueiro aí batendo o Sport, com isso conquistou a liderança ao lado do Náutico, que venceu o Ipiranga por 3-1. É isso aí. Esses são os campeonatos estaduais que a gente acompanha. A gente fala do seu campeonato estadual aqui na TV Aparecida. Vamos falar agora da Libertadores da América. Tem time brasileiro classificado para a fase de grupos. O Inter empatou ontem, mas se garantiu. O Internacional levou o primeiro susto já aos 2 minutos de jogo. Quando o árbitro marcou o pênalti, Nunes fez 1-0 para o Once Caldas. Aos 10 minutos, também de pênalti, D'Alessandro empatou 1-1. Aos 21 do primeiro tempo, Tinga completou a jogada da esquerda e deu ainda mais tranquilidade ao Colorado, 2-1.
E ainda no primeiro tempo, Gonzales empatou e terminou assim, Once Caldas 2, Inter classificado também 2. O Internacional está na fase de grupos da Libertadores da América. Na fase de grupos, entra aí no grupo do Santos, viu? Então vamos ter 2 brasileiros aí nesse grupo. A partida foi meio sofrida, acabou levando esse susto já no início, com esse gol do Once Caldas, já 3, 4 minutos de jogo. Deu uma balançada, mas o D'Alessandro conseguiu fazer as boas jogadas como o torcedor esperava. Estava desfalcado, o Dorival preferiu não colocar o Dagoberto em campo, estava com um probleminha no tornozelo, apostou na experiência do Tinga. O que importa é que deu certo, vai entrar agora na fase de grupos e dizem até que com isso o Inter já garantiu o semestre, viu? E o Flamengo também se garantiu na próxima fase. Precisando vencer para seguir na competição, o Flamengo abriu o placar só aos 39 minutos do primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho bateu a falta e Léo Moura, de cabeça, fez o gol do alívio. 1-0 Fla. E aos 46 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho recebeu de Léo Moura, mandou a bola entre as pernas do marcador e fez 2-0. Com o resultado, o Flamengo está na fase de grupo da Libertadores. Que golaço esse do Ronaldinho, hein? Que golaço até aí. Pro Marquinhos colocar de novo, enquanto você fala da classificação do Flamengo. O Flamengo não foi brilhante, o golzinho demorou um pouco a sair, os torcedores que lotaram o G1 sofrendo aí, esperando esse gol, mas acabou saindo destaque para o Léo Moura também, além do Ronaldinho, que marcou esse belíssimo gol, que foi o segundo. Léo Moura acabou colaborando para esse gol, fez o dele também, aí o gol do Ronaldinho. Que maravilha, ó. Que pintura de gol do Ronaldinho Gaúcho, em cima do Potosí. Em cima do Potosí, 2-0, o Flamengo classificado também, entra na fase de grupos da competição. E a grande notícia do Flamengo ontem era em relação à condição do técnico Vanderlei Luxemburgo, se ele vai ou não continuar no time. Antes do jogo chegou a notícia de que o Joel Santana assumiria o clube. Inclusive, a informação é de que os jogadores foram comunicados que aquele era o último jogo do Vanderlei. Depois da partida, o Vanderlei deu entrevista e ainda continuava como técnico da equipe do Flamengo. E lá em Salvador, o técnico Joel Santana foi entrevistado e foi perguntado sobre esse assunto. Então o que existe, na verdade, até agora não existe nada. Eu falei alguma coisa, eu disse alguma coisa, você ouviu falar, que existe o interesse, pode existir como já existiu o interesse de outros clubes, até quando eu vim para cá. Quando eu vim para cá, o Paulo Joane me pegou 8 horas da manhã dentro da minha casa. Eu cheio de caixa, ele foi lá me buscar. E eu vim sem roupa, sem nada, despachei tudo, estava despachando para o Rio e acabei vindo para cá. Essa é a vida do profissional que vive há 30 anos. Eu fico feliz porque eu estou há 30 anos nessa vida e trabalho em grande clube. Você sentiu aí do Joel o quê? Que ele nada. Vai ou que ele fica? Falou e não falou nada. Mas isso é mais do que comum no futebol brasileiro. A gente via que, por exemplo, na novela Thiago Neves, que no início do ano movimentou muito futebol, um dia antes, o empresário dele falando que de jeito nenhum ele ia para o Fluminense. Patrícia Amorim negando e no outro dia ele já anunciado. Que a situação do Vanderlei Luxemburgo está insustentável no Flamengo, todo mundo sabe, ainda mais com o Ronaldinho Gaúcho pressionando pela saída do treinador. Mas eu acho, André, que essa vitória pode dar uma sobrevida aí ao Luxemburgo no comando do rubro-negro. Com certeza, agora vai ficar chato, né? Classificou, que era grande, né? Tem a questão da multa, tem a questão da classificação. Multa de 4 milhões, que o Flamengo não quer arcar, e agora classifica. O grande objetivo era colocar o Flamengo na fase de grupos da Libertadores, e agora demite Luxemburgo. Eu acho que ele ainda deve ficar mais um pouquinho. E se o Joel está mesmo acertado com o Flamengo, uma baita falta de ética com o Bahia e também com o próprio colega de profissão, o Vanderlei Luxemburgo. Vamos agora falar de um assunto interessante em relação à logomarca da Copa das Confederações. O que você achou, Larissa? Esse aí é o Sabiá Laranjeira, né? Sabiá Laranjeira, reconhecido pela... um pássaro genuinamente brasileiro, reconhecido pela Sociedade Ornitológica Brasileira. Foi através de um decreto do presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso, reconhecido como a ave nacional do Brasil. Sim. Não é o tucano para ele, é o Sabiá Laranjeira. Então, eu acho que de qualquer maneira, assim como o tucano, representa bem o país, é o nosso símbolo, né? Aí, ó, a característica é a ferrugem no ventre e o canto melodioso no período reprodutivo. O Mais Esportes também é cultura. Pois é, você fica sabendo de tudo aqui no Mais Esportes. Bonito?
Achei bonito sim, acho que vai representar bem aí o nosso país na Copa das Confederações. Com certeza, que a gente faça uma boa Copa das Confederações. Uma última informação, o zagueiro Carlos César acabou fraturando o nariz agora há pouco e vai ficar 2 jogos ausente do Atlético Mineiro Super Galo. Lembrando que não teve no meio dessa semana rodada pelo Campeonato Mineiro, que vai acontecer no final de semana. Final de semana tem Campeonato Mineiro com o Atlético Mineiro em campo e o Cruzeiro vai estrear, né? O Cruzeiro, na verdade, ele entra nessa segunda rodada, fazendo a segunda rodada, e a primeira rodada que ele adiou vai acontecer no dia 16 de fevereiro. É isso aí. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, a gente volta amanhã, meio-dia. Na sequência tem o TJ Aparecida. A você um abraço e uma boa tarde.